Agora o nosso contato é com o Paulo Pousonoff para comentar tudo o que está acontecendo hoje nesse depoimento. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. E hoje o clima esquentou, né, Paulo? A gente estava falando que nos últimos dias foi uma situação meio morna aí da CPI, sem grandes avanços, e desta vez um embate direto entre políticos e Ricardo Barros, que é um político muito experiente, né? Como previsto, né, ontem aqui a gente conversou, o deputado Ricardo Barros, ele é experiente, tem 32 anos aí de política e não era de se esperar que ele fosse ficar quietinho, encolhido, ele partiu para o ataque, né? Agora até o governo tem uma nova narrativa aí criada pelo deputado Ricardo Barros de que a CPI afastou laboratórios do Brasil por conta dessa criminalização toda da pandemia e com isso prejudicou os brasileiros. É uma narrativa, eu acho, bastante complicada, essa luta, essa política contemporânea, né, que é quase uma guerra publicitária, né, um slogan daqui contra o slogan de lá, mas enfim, é uma narrativa que vai aí de encontro à narrativa da CPI. Vamos ver se cola agora. Exatamente, porque a gente viu toda a dificuldade que houve da Pfizer, por exemplo, para aquisição de vacinas lá atrás. A Covaxin foi cercada aí de muita polêmica desde o início, independentemente das investigações da CPI. Houve até a ruptura do laboratório indiano com a Precisa Medicamentos, que deveria representá-la aqui no Brasil. Então, no caso da Covaxin, houve problemas, inclusive com a Anvisa, no registro, no encaminhamento de toda a documentação, e no fim a Anvisa cortou qualquer possibilidade. O Ministério da Saúde, inclusive, suspendeu as negociações para aquisição da vacina. Então, são brigas aí de narrativas. A sessão deve ser retomada. Você acha que há possibilidade de alguma conclusão? Porque ficou colocada também a situação de Luiz Miranda como tendo citado a possibilidade de o presidente ter dito que Ricardo Barros poderia ser responsável, não é? Na verdade, houve um desvio de foco em relação ao que se imaginava de uma discussão mais profunda sobre isso, sobre uma possível participação do presidente, não é? O depoimento de hoje, teoricamente, ele se resumiria a uma pergunta e uma resposta, né? Você estava lá envolvido? Não, acabou. Mas a gente sabe que a CPI tem também esse caráter de palanque eleitoral, então é óbvio que eles querem estender ao máximo e fazer perguntas ali que tangenciam um pouco a questão. Me chamou a atenção mais cedo, até houve um apelo ali sentimental, né? Tentaram colocar nas costas do deputado a morte, a infeliz morte de uma pessoa que precisava de um remédio de alto custo. Então a gente vê esses meandros, né, essas falsidades da política. Na verdade, é tudo muito triste. Agora, me chamou a atenção também, Denise, essa interrupção, né? Eu fico imaginando o que aconteceu ali para a CPI, para a sessão ter sido abruptamente interrompida, e o que aconteceu nesse entretempo, né? O deputado Ricardo Barros deu uma entrevista coletiva, se fez ali um pouco de perdido, não sabia se ia ou não continuar, mas ficou muito claro mesmo que a oposição se sentiu intimidada com a postura do deputado Ricardo Barros e viu essa necessidade ali de se reunir, se reagrupar e repensar uma estratégia, e de repente até havia possibilidade de a sessão ser encerrada. O que nós temos é essa informação que foi postada por Alessandro Vieira, que deve voltar agora às 15 horas. Em princípio, Barros falava que não deveria voltar. A CPI decidiu cancelar a sessão, pelo menos foi a primeira informação que nós tivemos, e agora parece que mudou. Mas pode mudar também a orientação de todos os questionamentos que serão apresentados, que é um bate-boca bastante improdutivo, né? Ricardo Barros se coloca até numa posição de vítima, primeiro do que foi dito por Luiz Miranda, que ele falou que ele é bom de marketing, né, ao colocar o nome dele, depois questionando o papel da CPI, essas implicações da aquisição de novas vacinas, enfim, ele conseguiu virar o jogo, né? O deputado Ricardo Barros, ele é bom de retórica e ele, ali no comecinho, na sua fala introdutória também, ele deu algumas indiretas, né, ao senador Humberto Costa e o próprio senador Renan Calheiros, dizendo que os dois tinham sido também vítimas tinham sofrido, as suas reputações foram manchadas, né? O que ele estava querendo dizer, evidentemente, é que os dois
também foram envolvidos aí em acusações de corrupção. O senador Humberto Costa, inclusive, quando passou um tempo, foi ministro da Saúde. Então, todo esse teatro político, né, se tornou um pouco, pelo menos um pouco mais interessante nesse dia frio aqui em Curitiba, nessa quinta-feira. Exatamente, eles tentam agora reorientar as discussões, mas a gente percebe que Ricardo Barros ele conseguiu escapar, né, das principais acusações, inclusive defendendo o presidente, né, de que o presidente não teria que responder, porque desde o início ele disse que ele não tinha o que responder a Luiz Miranda, porque Luiz Miranda teria mentido sobre toda essa situação, então ele achou correto o presidente não citar. Mas durante muito tempo se esperou que o presidente pelo menos dissesse que não tinha tido a conversa com Luiz Miranda, que em nenhum momento citou Ricardo Barros, e o presidente passou batido sobre isso, né? E nessa época aí, dessa acusação do Luiz Miranda também, teve muita gente que apostava numa ruptura, né, entre o presidente da República e o seu líder, o deputado Ricardo Barros, justamente por causa do deputado Luiz Miranda. E a gente vê que a relação, pelo menos aparentemente, entre os dois é bastante sólida, bastante firme, e o deputado Ricardo Barros veio realmente para defender o presidente dessa fofoca política que foi proposta aí pelo deputado Luiz Miranda e que a CPI, não sei se tanto quanto ingenuamente, comprou. E ontem a CPI já determinou aí que haja uma convocação de Luiz Miranda e também do ministro Onyx Lorenzoni, para que os dois possam discutir toda aquela situação que houve naquele momento e que Luiz Miranda acusou sinalizou, né, essas irregularidades nas negociações para aquisição de vacinas, e Onyx Lorenzoni rebateu, né, com uma coletiva, uma entrevista coletiva, em que ele não respondeu perguntas, ele apresentou documentação, depois se viu divergências em relação às próprias documentações que foram apresentadas por Lorenzoni, então pode ser que ocorra essa acariação, não é? Essa cariação aí vai ser muito interessante de a gente acompanhar, porque, bem, o Onyx Lorenzoni é bastante bom ali na retórica também. E o Luiz Miranda é, de fato, um showman, né? Ele gosta desse teatro da política, ele gosta dos holofotes, é um dos deputados que foram eleitos aí, meio que num clima de celebridade, né? Então, essa cariação aí promete, já que fazem tanto essa associação entre a CPI e o circo, promete ser aí talvez um Globo da Morte, né? Bastante ruidoso, bastante emocionante aí. Na verdade, a gente está tendo emoção no Congresso de várias frentes, né? Nós tivemos ontem a votação da reforma política, o avanço com promessa dela ser aprovada ainda com muita rapidez e talvez a retomada da reforma tributária também, que é uma situação muito mal resolvida. A gente vê uma insatisfação geral. Hoje o relator Celso Sabino anunciou uma nova mudança no texto para poder viabilizar a votação, e é uma situação muito complexa, né, Paulo? Porque é uma coisa muito séria o que eles estão tratando, e não dá para você ir mudando peças, não é? Tentando dar uma ajeitada de cá, uma ajeitada de lá, sem saber ao certo qual que vai ser o impacto para as empresas, para a arrecadação do governo, para os estados e municípios. Há risco, se fala, por exemplo, nessa questão da taxação de lucros e dividendos, da forma como está sendo proposta, de levar a sonegação, a estratégias aí para driblar o controle que é feito por parte da Receita, não é? A gente acompanha aqui a CPI da Covid, mas realmente no Congresso essa questão da reforma tributária é muito mais importante porque mexe diretamente aí com a vida do brasileiro, mexe com o emprego também, mexe com a macroeconomia, né? Essa questão dos dividendos, mexe com bolsa de valores também. Então a gente tem que ficar de olho. Me parece que o texto enviado aí pelo ministro Paulo Guedes um tanto quanto amador, né? Agora está recebendo um monte de correção, um monte de corretivo, de emendas ali. Me parece que foi um texto um tanto quanto improvisado. Bem, eu já disse aqui na Jovem Pan que eu nunca vi na minha vida uma reforma tributária que diminuísse realmente a carga tributária. Tenho esperança nessa reforma tributária, mas só tenho esperança, Denise, porque eu sou uma pessoa assim, ultra esperançosa mesmo. Na verdade, eu tenho os pés no chão e o meu lado racional mesmo não acredita muito, não.
Na verdade, há pedido, inclusive, para que fique essa discussão toda para a próxima semana, porque é um assunto muito sério. O coordenador da Frente Parlamentar do Pacto Federativo, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, ele fez um apelo para que isso seja votado só na próxima semana, para dar tempo de os deputados avaliarem essa proposta, né, que ela sofre mudança a todo tempo. E tem a questão da reforma política, né, que tem muita coisa passando também, coligação de volta, então tem muita mudança já para 2022. O que chama atenção aí é a velocidade, né? Não está havendo uma discussão com a sociedade num tempo mínimo, assim, que seria aceitável. Eu, cada dia que acordo aqui, levo um susto. Falo, nossa, o Distritão está sendo votado, nossa, coligação. É bastante complicada essa velocidade. A gente fica desconfiado que existe algum tipo de interesse e tem que ficar bastante atento aí aos famosos jabutis para ver se não acaba passando, se os deputados acabam aprovando alguma coisa que é prejudicial para a sociedade. Nessa questão da reforma política que foi votada ontem, a proposta do Distritão, que era um certo temor que havia da aprovação, foi derrotada por uma larga margem, o que é bastante bom. Por outro lado, tivemos aí a volta das coligações, que é uma tentativa dos políticos de resgatarem os partidos, né? Os partidos que caíram em desgraça, não é de hoje, já faz algum tempo, e até havia ainda essa ideia de candidaturas independentes, que não prosperou, né, de jeito nenhum. Então é um movimento dos políticos de tentarem resgatar mesmo a força dos partidos políticos como uma instituição aí de representatividade. E Paulo, para fecharmos, a outra novidade de hoje é o Tribunal Superior Eleitoral vai adotar medidas para dar mais transparência ao funcionamento da urna eletrônica, depois de defender a segurança em relação às urnas e talvez para tentar acomodar esse questionamento todo quanto ao risco de fraude. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou hoje 4 novas medidas para tornar o processo eleitoral mais transparente e confiável, né, a respeito de toda essa discussão que a gente tem acompanhado. Isso ocorre 2 dias depois da derrota daquela PEC do voto impresso, não é? E isso tenta dar uma segurança maior, não é? Teste de integridade, inserção de programas, inspeção de código-fonte, estimular a presença de fiscais independentes no TSE para testar a confiança de cada uma das etapas. Você acha que isso ajuda politicamente a acomodar as disputas e as polêmicas em relação a isso? Denise, eu desejo toda a sorte do mundo ao ministro Barroso, porque ele vai precisar. Eu entendo as medidas, acho até que são necessárias, né, diante da derrota aí da PEC do voto auditável, mas vai ser um trabalhão aí para o TSE convencer a parte do eleitorado que está realmente desconfiada da urna eletrônica. Existe todo um debate técnico, burocrático, no qual o TSE se insere, mas a minha preocupação é lá na ponta do processo, é o eleitor. Me parece que o presidente Jair Bolsonaro e todo mundo que defendia o voto auditável conseguiu realmente colocar a dúvida na cabeça do eleitor, e a minha preocupação é se o eleitor, em 2022, na hora de apertar lá o confirma e não ver o seu voto impresso, né, aquela coisa tangível ali naquela caixinha protegida, de acordo com a ideia original, vamos ver se o eleitor vai realmente confiar no resultado dessas eleições. A gente aqui torce para que essa questão seja pacificada, né, num curto prazo, mas eu realmente acredito que pairará a dúvida sobre os resultados das eleições de 2022. Infelizmente, é uma questão aí com a qual o ministro Barroso vai ter que se debater até 2022. Bom, ainda estamos longe, até lá tanta coisa pode acontecer, né, Paulo? Do jeito que o clima está quente, surpresas é que não faltam no dia a dia, como você tinha colocado. Mas é isso, Paulo, muito obrigada pela sua participação, Paulo Pozonoff. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos, até mais.